Nesse vídeo eu quero falar com você sobre sistemas de produção e como que a gente pode usar eles para que você possa ter uma boa gestão de fábrica, tá? Uma boa gestão de produção. É imprescindível para que você que faz a gestão aí de uma pequena empresa, uma indústria, possa conhecer sobre esse assunto, porque talvez você não esteja usando o sistema correto na tua empresa ou o que seja mais eficiente, talvez, tá? Então a ideia é trazer um pouco desses três sistemas que a gente trabalha hoje, que é o produção contínua, produção sob encomenda e produção por lote, tá? Então, qual que é a ideia inicial aqui? Eu quero falar sobre produção sob encomenda, né? Eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar nos três sistemas, então eu tenho propriedade para falar um pouco como funciona cada um deles, e isso me ajuda bastante no dia a dia para entender como que vai ser a operação de cada empresa. Já trabalhando aí por anos com planejamento e controle de produção, me deu esse know-how aí, me deu essa estrutura de entender como funciona cada sistema, tá? E eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Sistemas de produção sob encomenda, esse que eu estou trabalhando atualmente, né, o qual eu estou prestando esse serviço para a empresa que eu estou prestando atualmente, ele é um sistema já um pouco mais personalizado, né? Porque hoje, por exemplo, eu presto serviço para uma empresa que vende esquadrias de alumínio. Já trabalhei com empresas de esquadria de alumínio para prédios e hoje para residências, geralmente de alto padrão. Essas empresas, no ramo das esquadrias de alumínio, o que acontece? O cliente vai até a loja ou a fábrica, ele olha o material ali, leva o seu projeto, ali é feito um orçamento de acordo com as medidas que eles passam nesse projeto, e depois desse orçamento, a gente, após o aceite do cliente, vamos assim dizer, começa aí todo um processo, vai um técnico até a obra, tirar as medidas finas da obra, e aí a partir do momento que chega essa medição para nós, da produção, aí começa-se contar o prazo de entrega. Então é preciso ter acordado previamente um prazo de entrega para que o cliente também possa saber quando que vai retornar com as peças na obra. Ah, são 60 dias, são 90 dias, e acredite, não é muito tempo quando a gente fala assim em relação à obra, né? Porque a obra tem todo o seu andamento, ela tem que deixar toda a alvenaria, toda a parte de soleiras, de mingadeiras, de outras coisas mais prontas para receber essas esquadrias, a pintura, até a primeira demão de tinta, enfim. Não quero ficar preso em detalhes aqui com vocês, mas uma vez que foi feita a medição daquelas esquadrias que são personalizadas, que são feitas sob encomenda, por isso que a gente está tratando aqui dessa produção, é passado um prazo para o cliente de 60, de 90 dias, seja qual for a condição negociada. E aí sim, a partir daí, se dá início do processo na produção. Todos os três sistemas, eles são formados por entrada, processo e saída, né? Então, existe a entrada da matéria-prima, que é o recebimento e a estocagem dela. Existe o processamento dessa matéria-prima para transformar ela em produto acabado, tá? E a saída dessa matéria-prima, todos os três sistemas, tá? Sob encomenda, contínua, produção contínua ou produção por lote. Mas é importante frisar isso. E na produção sob encomenda, é necessário ter alguns prazos pré-estabelecidos. Lá atrás, na hora da venda, qual é o prazo de produção, qual é o tempo que a gente tem para entregar essa obra. Então, agora como cliente, uma vez quando a gente foi fechar os móveis planejados de um apartamento que eu tive, nós fomos lá com a planta, que era um apartamento na planta, né? Fomos lá com a planta, com todas as medidas. Essa empresa de móveis planejados fez o projeto em cima do nosso desenho. Nós optamos por um projeto que agradou a minha esposa na época. E aí depois também contou-se um prazo, não lembro exatamente qual foi o prazo, mas contou-se um prazo para que aqueles móveis chegassem na nossa casa e depois fosse o instalador para fazer a instalação desses móveis planejados. Então, qual é a característica, né, desse sistema de produção sob encomenda? Ele precisa ser muito bem planejado, muito bem informado, porque alguém que pede uma produção personalizada sob encomenda,
ela precisa ter essa previsibilidade de quando vai ter o produto na mão, precisa ter essa necessidade de saber quando vai ter esse material em sua posse. Então, uma das coisas que são vitais é essa, é a informação para o cliente sobre o prazo da entrega, tá? O prazo de produção internamente, ele precisa ser decidido, ele precisa ser feito de uma maneira que seja fácil de executar, né? Não seja trabalhoso. Imagine pegar 10 trabalhos de uma vez, cada um com prazo diferente, a tua programação de produção vai inchar, você não vai dar conta de entregar, apesar de poder fazer horas extras. E mesmo assim, com horas extras, você acaba sobrecarregando a tua equipe, fazendo com que ela vá fadigada todos os dias trabalhar se você viver num regime de hora extra constante, tá? Então, é importante isso com relação ao planejamento, ter muito bem estabelecidos os prazos, se dá início do projeto a partir do momento que é fechado, então fechou o pedido, aí sim a gente vai correr atrás de material, aí que a gente vai correr atrás dos prazos de entrega, fazer a produção acontecer, para que na data que foi planejada, programada com o cliente receber esse material esteja disponível na expedição para que possa ser entregue para o cliente, tá? Então essa é uma das características da produção sob encomenda. O layout da fábrica, como que funciona? Produção sob encomenda não precisa ter um estoque tão grande de matéria-prima nem de produto acabado. Que o estoque de produto acabado não existe, né? Se é uma produção sob encomenda, ela é feita e ela já é mandada para o cliente, ou nesse caso que eu usei aqui, de instalação de esquadrias de alumínio ou de móveis planejados, uma vez que é feito, é armazenado por pouquíssimo tempo no estoque, para que na data que foi planejada, na data que foi programada, voltar uma equipe de instalação para a obra, para poder fazer essas instalações, possa ser entregue um pouco antes, ou até mesmo com a equipe que vai fazer essa instalação. Então não tem necessidade de um espaço tão grande assim de produto acabado, porque esse produto acabado ele vai circular, vai ter um local fixo, vai ser um lugar só de armazenagem até a expedição. Matéria-prima um pouquinho maior, claro, porque ele precisa receber todos esses materiais para que depois possa ser processado. Então essa é uma das características da empresa sob encomenda. Talvez se encaixe no teu ideal de empresa, na empresa que você está estruturando ou não, mas eu queria passar aqui o panorama geral de como funciona. Existe, claro, métricas, existe maneira de controlar, existe maneira de analisar se esse processo está sendo eficiente ou não. Aqui a gente só está dando uma breve introdução para cada sistema, tá? Depois do sistema de sob encomenda, tá? Qual é o outro sistema que nós queremos falar? Eu quero falar sobre a produção por lote. E qual que é a importância da produção por lote? Existem empresas que produzem certos produtos de maneira unitária, né? Então, preciso produzir o produto A, eu vou produzir 456 peças dele, exatamente. E se a gente consegue transformar isso por lote, fica mais fácil do entendimento da produção, fica mais fácil da venda, fica mais fácil, de uma maneira geral, o custo fica melhor. Então, é importante para alguns segmentos, não se aplicam a todos, tá? Alguns segmentos ter essa produção por lote. Então, eu preciso produzir 456 peças, por que não então 10 lotes de 48, que daria 480 peças? Por que não usar múltiplos, né? Estou usando aqui o 480 como referência. Então por que não 2 lotes de 240? Então, se fosse para produzir um terceiro lote, fez um lote de 240, 2 lotes 480, o terceiro lote teria que ser de 720. Isso se a gente considerar lotes de 240 peças cada. Vendeu 522 peças. Eu vou produzir 530? Posso produzir 550? Não, vai produzir 720 peças, porque é o lote amarrado, tá? Isso faz sentido para empresas que vendem por lote também, ou querem contar com uma pequena margem de estoque, tá bom? Por exemplo, alguns acessórios de empresas que a gente vê, que a gente trabalha, alguns componentes, às vezes a gente precisa de 2 pecinhas, mas é vendido um pacote com 10.
Então você tem ali, estou usando um exemplo genérico, tá, que veio na cabeça agora, mas parafuso e bucha. Você vai comprar lá a bucha, você não consegue comprar 2 buchas. Você tem um saquinho, geralmente, que vem 10 buchas. Ah, mas eu vou usar só 2, eu vou ter que levar as outras 8? Sim, porque nessa embalagem de venda, ela vem dessa maneira. Então você vai ter que comprar os 10. Para a produção, fez sentido fazer dessa maneira por causa de custo. Como eu disse, em vez de fazer granel, fazer, né, uma série de itens aí sortidos, faz sentido para algumas empresas trabalhar por lote. Isso ajuda na rastreabilidade da matéria-prima, isso ajuda na produtividade, porque você fecha, tem uma produção fechada ali, e ajuda na venda também. Trabalhei com brinquedos, por exemplo, uma empresa de brinquedos, e ali existia caixas coletivas, que nós chamamos caixa master. Então, um determinado item tinha, às vezes, 6 brinquedos dentro de uma caixa master. Tinha cada um de suas caixas unitárias, cada brinquedo ali separadamente, mas dentro de uma caixa de papelão, uma caixa com o logo da empresa, tudo bonitinho ali, tudo bem feito, mas existia uma quantidade de 6 unidades dentro de uma caixa coletiva. Não dava para comprar 2 itens, você era obrigado a comprar os 6. Ah, eu preciso comprar 25 brinquedos desse, então você teria que levar ou 24 ou 30, né? 4 caixas com 6 cada um, que daria 24, ou 5 caixas com 6 cada um, que daria 30. Faz sentido isso? Para a produção faz muito sentido, porque a gente consegue rastrear todo o processo, a gente consegue definir uma quantidade e evitar que essa quantidade seja alterada a todo tempo, a todo momento. Ah, produz 80. Não, então produz 88. Não, agora produz 90. Não, nós vamos produzir por lote. Você está precisando de 90 peças, o lote é de 24, então 24, 48, 72, 96, depois 96, 120. Então, vai produzir 120 peças nesse caso. Não vai produzir mais ou menos, vai produzir um lote fechado. A partir do momento que aquelas peças vão sendo consumidas, são sendo vendidas, e há necessidade de reposição de programação, se é produzido outro lote, tá? Isso é importante, porque ajuda na rastreabilidade da matéria-prima, ajuda no processo produtivo e também auxilia na venda também. A gente consegue fazer uma venda, de certa forma, uma quantidade maior, a gente consegue fechar essa quantidade. Tudo isso coopera para a organização do processo, tá? E para quem trabalha em produção contínua, também existe essa modalidade de produção contínua, que é muito bom também. Aí precisa analisar se faz sentido no seu negócio. É aquela questão de comprar matéria-prima, produzir e fazer estoque, tá? E aí os consumidores vão comprando o teu estoque, e conforme o nível de estoque vai baixando, você vai repondo essas peças. Para isso você necessita de um sistema muito bom de gestão de estoque, tanto de produto acabado como de matéria-prima, e também ter aí os seus tempos e métodos bem ajustados, né, de produção, ter aí os seus procedimentos operacionais padrão, tá, os POPs, bem alinhados aí para que haja uma boa produtividade, haja uma boa eficiência na tua fábrica, mas é também muito bom esse sistema. Precisa ser bem analisado, bem dimensionado, o estoque precisa estar redondo. Quando eu falo redondo, né, não existe algumas variações no dia a dia, poderia ser lindo, maravilhoso, mas não é, né? A gente sabe que inventário é necessário fazer todo o tempo aí para que a gente possa ter um estoque mais próximo da realidade possível, mas 100% é muito difícil, principalmente se tratando de pequenas empresas, tá? Mas a ideia desse sistema é que você tenha uma gestão por curva ABC muito boa. Quais são as matérias-primas que são mais consumidas? O item A. Quais são as matérias-primas secundárias ali? A gente coloca no quadro do B. E aquelas que saem pouco no quadro do C ali, né? No item C. E aí a gente consegue ter uma dimensão do que precisa comprar, qual é o volume que precisa comprar, para que possa ter um estoque legal. E a mesma maneira se aplica ali na parte da expedição, porque uma vez que você tem uma expedição que conheça dos produtos que tem mais rotatividade, olha, o item C, ele sai com mais frequência que o B. Então, esse C, ele ocupa aí
um percentual maior das nossas vendas. Então é necessário que constantemente ele esteja em produção. Ele não pode sair da linha de produção ou ele tem que sair esporadicamente. E isso é muito bom também, é um sistema muito bom. Para isso você precisa contar com um bom espaço de armazenamento de estoque, tanto de produto acabado como de matéria-prima, tá? E o seu processo produtivo seja bem alinhado, tá? No dia a dia, ali, com os seus procedimentos operacionais padrão, com tempos, com metodologias de trabalho, ok? Então aqui a gente fez uma breve introdução sobre sistemas de produção. Claro, vai ter mais vídeos falando de maneira mais detalhada sobre isso, mas eu queria trazer um panorama geral aí de como funcionam os sistemas de produção e qual seria o melhor para você usar. Às vezes você precisa usar um sistema por lote para que faça mais sentido na tua produção. E você está usando um sistema de produção contínua. Às vezes você está prestando serviço sob encomenda e está querendo trabalhar de maneira contínua, fazendo estoque e guardando todo esse capital que poderia estar no teu bolso, no teu caixa, estocado em matéria-prima, e o que não é recomendado, né? Porque uma hora que você precisar desse dinheiro, em vez de você ter ele na mão, você vai estar com ele parado no seu estoque. Então, tudo isso você precisa analisar para saber se faz sentido, qual é o sistema melhor que se encaixa com o teu processo produtivo, tá bom? Fique com a gente vai dar mais detalhes sobre cada um deles, e se de alguma maneira esse conteúdo agregou para você, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, e por aqui a gente vai passando mais conselhos, né? Mais consultoria sobre gestão da produção para pequenas empresas, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou!